Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão em Base. E hoje vamos conversar com Eduardo Viegas, um mineiro arretado, ex-atleta de motocross, que trocou BH para tornar-se um multiempresário em Natal, trazendo inovação, desenvolvimento e novas oportunidades para o nosso estado. Estamos aqui com Eduardo Viegas, um grande empreendedor, um multiempresário aqui de Natal. Agradeço por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você pelo convite, Emerson. Espero contribuir aí com essa carreira empreendedora e contar um pouco da minha história. Legal. Falando em sua história, uma coisa que chamou muita atenção minha foi o seu início. Você teve um único emprego, carteira assinada, foi isso? Eu tive duas vezes a carteira assinada, somente. Conta para mim, essas duas vezes. Por onde você começou, carteira assinada? Legal. A carteira assinada, eu comecei sendo estagiário, na época quando eu fazia curso técnico em eletrônica, e aí foi a minha primeira vez com a carteira assinada. Eu fiquei na RD Eletrônica um prazo aí, acho que, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo aí com carteira assinada, no primeiro período aí com estágio, logo depois de 6 meses eu fui promovido a técnico, nível 1, e aí foi que eu comecei aí a parte de CLT, né? E aí o segundo momento já foi numa outra empresa, que era HDL Sistemas, que é uma empresa de Curitiba. Isso com quantos anos, esse segundo momento? Eu tinha 17 anos, mais ou menos. Perfeito. De idade. E lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei até os meus 19 anos. O que é que você fazia lá? Anos. Eu era técnico em eletrônica e dava manutenção em estabilizadores e no-breaks de grande porte nessa empresa. É aí que a sua história começa a ficar interessante, né? Foi. Porque você Verdade. lá fazendo essa manutenção, aí você teve uma sacada. Foi. Eu comecei, eu trabalhava nessa empresa, eu era o único técnico que dava manutenção nesses equipamentos no estado de Minas Gerais como um todo. E aí eu viajava muito, nós dávamos manutenção em Caixa Econômica Federal, Correios, que eles ganhavam muitas licitações para fornecimento desses equipamentos. Então nós fazíamos a parte da instalação desses equipamentos e posteriormente as manutenções. Cobríamos as garantias das indústrias, né? E assim eu fui aprendendo um pouco mais também do mercado. Foi quando entrou uma empresa italiana, que era a Chloride do Brasil, onde que essa empresa ela era a representante dessa empresa italiana. Pois bem, eu fui a Curitiba e me especializei nesse produto, nesse equipamento. E dentro do estado de Minas Gerais, eu era o único que dava a manutenção nesses equipamentos. E assim eu comecei a crescer, né? E trabalhava com esses equipamentos. Então, assim, tudo que precisava desse equipamento, Eduardo é o único técnico que sabe dar manutenção. Até que aconteceu um episódio legal, foi quando a Copel, do estado do Paraná, eles tiveram uma máquina de 300 kVA que tinha pegado fogo e eles me contrataram a empresa para que eu pudesse ir lá olhar esse equipamento. E eu fiquei lá 45 dias supervisionando um técnico, porque eu era a única pessoa especialista nesse produto. Foi quando eu tive a sacada falei, cara, se eu tenho hoje a capacidade de dar manutenção no equipamento, e hoje as pessoas dependem dessa capacidade que eu tenho, eu me especializei realmente nisso. O porquê que eu vou trabalhar para as pessoas, sendo que eu posso empreender e ser dono do meu negócio? Perfeito. Foi aí que eu tive a primeira sacada de virar empreendedor, que eu tinha ali meus 18 para 19 anos, jovem, e falei, cara, não faz sentido eu ficar trabalhando para as pessoas, sendo que eu posso ter e ser empreendedor. E aí eu comecei ali. Resolvi sair dessa empresa, montei o meu negócio, o Eduardo Viegas ali, pessoa física dando manutenção. Eu emitia a nota fiscal de serviço, ia na prefeitura, emitia a nota fiscal de serviço e comecei dali. Era você sozinho, mas aí já era um canal direto com as empresas. Isso. As empresas contratavam diretamente o Eduardo. Isso aí. Eu comecei sozinho, aí comprei os maquinários, assim, as ferramentas necessárias para dar manutenção, os equipamentos, para que eu pudesse dar aquelas manutenções. E eu comecei a comprar e me organizando
E eu tinha então, as minhas ferramentas e o meu carro. Naquela época já tinha um carro, que eu comprei um carro, que eu comecei a minha vida com uns 14 anos de idade, foi o meu primeiro emprego. E eu sempre juntei dinheiro com o objetivo, quando eu chegasse com meus 18 anos, ter o meu primeiro carro. E assim eu fiz. Com 18 anos, quando eu fiz 18 anos de idade, eu tirei a minha carteira, porque naquela época era diferente, né? A legislação, a gente conseguia fazer as provas antes da idade, né? Aí quando chegou nos meus 18 anos, eu consegui marcar a prova, eu já dirigia, e aí eu tirei a carteira, passou-se um tempo, eu fui no leilão, comprei um carro de leilão, que é o que eu tinha condição. Carro com seu dinheiro. Com o meu dinheiro, é o que eu tinha condição de comprar. E então eu sempre eu planejava tudo certinho e fazia com que aquilo se tornasse realidade. Foi a mesma coisa do empreendedorismo. Eduardo, você fala, narrando aí sua história, você fala com a simplicidade muito grande da sacada que você teve de dizer, pô, não faz sentido, eu posso aqui pegar o canal direto, eu vou trabalhar agora para mim mesmo. Você fala com uma simplicidade muito grande, mas eu sou capaz de garantir para você que a minoria absoluta das pessoas não tomariam essa decisão. Aí eu lhe pergunto, de onde veio essa veia empreendedora? Você desconfia de onde veio? Você viu isso em algum lugar? Vamos lá, Emerson. Pergunta interessante. Por exemplo, eu, com a sua idade, eu não tenho certeza que eu não teria feito isso. Tá. Hoje, com certeza. É certeza que eu faria. Talvez até antes, né? Em menos tempo. Mas aos 19 anos eu posso garantir que eu ia ficar por lá. Então, lá na minha infância, eu tinha um tio, eu esperava muito nele na época. Meu pai também já era empresário, trabalhava no ramo de autopeças. E aí, só que meu tio ele era dinâmico. Ele era um cara que não tinha barreira, então ele pegava a dificuldade que fosse, ele ia fazendo e tal. Eu sempre gostei de ser assim, eu sempre fui muito rápido nas coisas, eu não gosto muito de ficar ali enrolando, então eu sempre fui muito objetivo em tudo que eu fiz. Então eu traçava uma meta e eu ia nessa meta, eu ia atrás daquela meta, não sentia dor, não importava o que fosse, mas eu iria. Então eu olhava para ele e falava assim, cara, por que meu tio tem isso? Como é que ele consegue? E aí eu ouvia muito, eu sempre fui muito de ouvir. Estava nos ambientes, ficava ouvindo, para pegar a história, e aí fazia, pois faz sentido, isso não faz. E como eu sempre me espelhei, vamos falar assim, nele, dele ter as coisas e tudo mais, da forma na qual ele fazia, eu falei, cara, eu também um dia quero ser assim. Legal. Ser dinâmico, correr atrás de ter carros legais, ter coisas legais, curtir, viajar, jovem, né? Então, eu queria ganhar o mundo. E eu entendi que eu trabalhando para as pessoas, eu teria que ter horário para estar trabalhando. Sempre fui muito responsável com isso. Então, eu falei, cara, não vai fazer sentido. Minha vida não vai fazer sentido, porque se eu continuar pensando nisso, eu vou ficar frustrado. E assim foi. E aí eu tive essa sacada, falei assim, cara, se eu posso fazer o meu horário, eu posso fazer o meu tempo, trabalhar no tempo que eu quiser, sendo empresário e ganhando dinheiro. Vou fazer isso aqui. Então vem um grande aprendizado. Então ter uma referência tornou-se muito importante para você. Essa referência fez toda a diferença. Com certeza. E faz. Para você que está em casa, a conversa está muito alinhada com o que eu acredito e realmente você falou tudo aí. Eu não tomaria essa decisão que você tomou, mas também não tinha essas referências. A minha referência, enfim, era o que se falava ao meu redor era passar no concurso público, ou seja, se falava-se muito em estabilidade. Aí, na sequência disso, você teve um negócio familiar, você adentrou no negócio de família. Conta para mim como foi isso. Vamos lá. Em cima Você estava já empreendendo e surgiu essa oportunidade ou foi uma necessidade? Não, eu já estava empreendendo. Então eu comecei cedo e logo depois fui empreendendo, né? E aí foi quando meu irmão, ele sempre trabalhou na empresa com meu pai, e meu pai passou por uma dificuldade. E aí, nessa dificuldade,
ali em 2007 para 2008, aquela crise que nós tivemos e tal. Então, ele passou por uma dificuldade muito grande na empresa. E a empresa do meu pai praticamente estava falida naquela época. Qual era o ramo? De autopeças. Meu pai sempre trabalhou nesse segmento de autopeças. E aí, meu irmão trabalhando com meu pai, eu já empreendendo e trabalhando. Então, eu sempre gostei muito de ver oportunidades. Vi uma oportunidade nessa empresa do meu pai. Foi quando eu falei com meu irmão, falei, Breno, qual que é a dificuldade aqui? Entendi um pouco do cenário, e aí eu vi que realmente o buraco era grande na parte financeira. E aí eu cheguei e falei, cara, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho um veículo aqui, eu vou financiar esse carro, a gente vai pegar essa grana, vamos colocar aqui dentro da empresa e eu vou ser seu sócio. A gente compra a empresa do nosso pai, até porque nós temos uma irmã, e meu pai também tinha um sócio, que era o irmão dele, a gente faz esse movimento agora, deixa o papai dentro da empresa, tiro o irmão dele e vamos assumir a responsabilidade. E vai dar certo. Você fica na parte comercial, eu fico na parte estratégia da empresa, administrativa, e vamos embora, deixa comigo. E assim eu comecei. Fui lá no banco, hoje minha esposa, trabalhava no banco, eu solicitei para ela fazer o financiamento do meu carro, eu refinanciei esse veículo 100%, peguei essa grana, cara, e comecei a investir na empresa. E aí eu comecei de novo. Fui para a banca negociar cheque sem fundo, com funcionário que estava devendo, processo trabalhista. Eu fui organizando a empresa do que era prioridade para importância e fui tomando as decisões difíceis. Mas até então você era empreendedor, sozinho, continuava sozinho, e agora foi para essa outra estrutura. Com Eram meu quantos irmão, funcionários? Naquela época nós tínhamos 4 funcionários. Qual era a tua idade, Eduardo? Eu tinha 22 para 23 anos de idade. A ousadia já estava na veia já. Isso. Porque... E o outro negócio veio, meio que você abandonou e caiu de cabeça nesse outro. Ou ficou nos dois? Eu fiquei tocando essa empresa de no-break, porque como eu conseguia marcar os horários de manutenção dos meus clientes, e aí foi uma sacada. Porque a questão de no-break, normalmente, quando você dá manutenção num equipamento como esse, você não pode parar um CPD para dar manutenção no horário de expediente. Normalmente as manutenções são à noite, para que você não possa ter tanto transtorno caso aconteça alguma coisa com algum cliente seu. Dá um exemplo aqui, eu dava manutenção no CPD da Telemar Brasil naquela época, que era em Belo Horizonte, na Afonso Pena, no edifício 4001. Imagina você dar uma manutenção no edifício daquele, na Telemar naquela época, e eu estava dentro do CPD e eu tivesse algum problema, eu tivesse que parar. À madrugada você tinha como você fazer essa manutenção com um gap ali de parada. Durante o dia não tem como, porque senão você deixava de levar a telefonia para todo mundo naquela época. Perfeito, entendi. E aí eu tinha esse tempo, né? Foi quando eu falei assim, cara, eu tenho muito tempo aqui sobrando, por que não empreender mais, não fazer outra coisa? Foi quando eu vi a necessidade de ajudar meu irmão. Eu falei, cara, e isso aqui faz sentido, é uma empresa que sempre deu rentabilidade, meu pai conseguiu formar os irmãos, todos nós aqui e tal, criou a família toda, conseguiu o patrimônio dele através disso, por que não? E aí eu caí de cabeça, cara, nesse projeto, e fiquei nesse projeto até 2010, full time. Foi quando, entre 2010 e 2011, eu migrei para Natal. E o quanto que essa empresa cresceu com você lá dentro? Cara, eu deixei ela, eu vendi a minha participação um ano e meio depois que eu já estava em Natal, então foi beirante ali 2012. Essa empresa ela já deixava lucro e uma retirada legal para os sócios. Eu tirei ela, então, num gap legal aí de 2010 ali até 2009, até 2012, vamos por 2 anos, eu consegui levantar essa empresa em 2 anos. Legal. E eu saí de lá, a empresa já estava com todas as suas contas organizadas, pagando ali alguns financiamentos que nós tínhamos feitos e já deixando receita para comprar novas peças, comprar novos veículos para que a gente pudesse fazer ali o movimento que era os equipamentos que a gente precisava para vender e tal. E aí isso foi legal. E foi uma decisão, na época, assim, eu como gostei de empreender e nunca tive medo dos desafios, foi quando eu fiz a mudança para Natal, né? Que aí veio a minha história aqui no Rio Grande do Norte. E aí, em 2012, foi que eu fiz a venda dessa empresa, que foi um acordo que eu fiz com meu irmão. Eu falei assim, estou indo para tocar uma nova empreitada, um novo desafio da minha vida, dando certo, eu volto aqui, a gente finaliza e eu vendo a minha participação para você, porque eu não tenho interesse em ficar à distância. E aí, nesse momento, Emerson,
eu fiz a venda da parte da empresa na qual eu tinha dos no-breaks, que até então ela existia, e dessa empresa. Aí eu literalmente vim focado nesse projeto na época no Rio Grande do Norte. Sim. Eduardo, você também tinha um hobby, mudando um pouquinho de assunto, você também tinha um hobby, um esporte muito diferente, né? Era. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, após o intervalo, a gente vai falar sobre o hobby desse camarada, tanto quanto diferente. Vocês vão gostar da história. Voltamos aqui com o Eduardo Viegas, paramos justamente no seu hobby, né, Eduardo? Verdade. Fala Legal um pouco também pra essa história. gente. Bacana. Pois bem, gostava de motocross, cara. Motocross. Motocross. Esporte. Pessoal, tem gente que fala que é esporte de doido, que tem que ter coragem. Tu começou com isso com quantos anos? Cara, na verdade, assim, quem me levou pro hobby foi meu irmão. Eu já tinha aí meus... Foi 2008 para 2009, já ali no início ali, quando eu resolvi fazer aquele movimento com a empresa ali dos meus pais, do meu pai, né? E aí foi aí que eu tive o ensejo ali dentro do mundo do motocross. Então, como mineiro, a gente fazia trilha, meu irmão começou a fazer as trilhas e fazia o motocross. Eu, como sempre fui muito ativo, eu gostava de participar e eu ia com ele. E aí eu era o mecânico dele. Chegava lá nas provas, vendo ele correr, aí tinha as baterias, né? Então, cada bateria tinha 15, 20 minutos, eram, dependendo da prova, 2, 3 baterias, então tinha um intervalo que a gente tinha que preparar a moto, aquele negócio todo. E aí eu fazia isso, que eu gostava, e aí eu fazia isso, aquilo foi me contagiando, e aí foi uma vez eu falei, entra nesse segmento, e ele me levou. Eu comecei a fazer, adorei o negócio e comecei a praticar o motocross. Foi até então aonde que eu sofri o meu acidente em 2010. Eu sofri um acidente muito grave, eu estava fazendo uma prova, eu estava fazendo treinando, eu treinava toda quarta e sábado. E aí vinham as etapas. Nessa semana eu treinei, nós fizemos um treino na quarta, fizemos um treino no sábado, e no domingo meu irmão me liga, Edu, vamos fazer um treino? Vamos. Não tinha o costume de andar. Fomos para uma pista, próximo, uma cidadezinha próxima, fomos para lá e tal. Tínhamos o costume de andar nessa pista. E eu já tinha feito 2 baterias de 20 minutos. Nós fizemos a terceira e a gente cansou. Meu irmão falou assim, vamos parar. Aí eu falei assim, cara, vamos dar a última volta, porque eles estavam fazendo a gravação que iria ter etapa do Campeonato Brasileiro. Nós iríamos correr, que nós éramos afiliados tanto no Campeonato Mineiro como no Brasileiro, de motocross. E aí iria ter a etapa do Brasileiro, nós iríamos correr o Mineiro e a etapa do Brasileiro lá em Minas, em Barbacena. E aí estava tendo os vídeos para sair a divulgação da etapa. E o pessoal estava lá filmando, nós estávamos na pista, filmando a gente, coincidentemente. Vamos fazer a última volta aqui. Pronto, essa última volta, eu sofri um acidente grave, me quebrei todo, o lado esquerdo todo e tal, sofri um acidente realmente... E passei por algumas cirurgias, 12 cirurgias na época. Fiquei internado 2 meses no hospital, fiquei quase que 4 meses sem pôr o pé no chão. Então, assim, foi um momento difícil, mas naquele momento ali, ele mudou literalmente a minha vida como um todo. Por isso que hoje eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, tendo essa oportunidade de contar um pouco dessa história para o meu amigo. E aí foi um ponto, o meu hobby, ele foi decisivo ali para a minha mudança de vida, saindo do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, para vir para o Rio Grande do Norte, morar em Natal. É exatamente sobre isso. O que aconteceu exatamente e por que Natal, o Rio Grande do Norte? Vamos lá. Eu tive um momento, na minha queda, eu tive um momento com Deus e eu ouvi Deus falando comigo que eu deveria sair de Belo Horizonte, que Ele tinha um propósito para a minha vida. E aquilo eu não entendia direito, mas eu ouvi a voz falando comigo. Segura aí. No início do ano, o acidente foi em 2010, no início do ano, em janeiro, eu tive no Nordeste, junto com o meu sócio, Vinícius Lara, em Recife. Ele mineiro também, ele já morava em Recife desde 2003. E eu fui passear, visitá-lo, fui padrinho de casamento dele, meu amigo há muitos anos. E aí ele falou assim, cara, vamos para Natal, conhecer Natal? Você conhece? Eu falei assim, não, vamos. Pegamos o carro e viemos para cá. Eu conheci a cidade. Eu apaixonei por essa cidade. Mas assim, foi
um negócio incrível. Eu falei assim, cara, cidade deliciosa de morar, praia, mineiro adora praia, aquele negócio todo. Ele brincou comigo e falou assim, cara, vamos montar um negócio aqui, eu estou para expandir o negócio, a gente monta aqui. Eu falei, cara, você tá doido, montar um negócio aqui em Natal, eu tenho meus negócios lá, as minhas empresas, estou indo bem pra caramba, começando a performar a empresa agora junto com o meu irmão, já tenho um negócio no break, já estou bem sucedido, já estava casado, esposa, casa e tal, eu estou organizado, família, tudo lá, não quero isso não. Foi quando eu sofri o acidente, em agosto, dia 22 de agosto de 2010, e aí eu tive esse momento. Na minha recuperação, eu tomei uma decisão, falei para minha esposa, você tem coragem de largar tudo que nós temos aqui hoje, toda a nossa estrutura, e ir embora para o Nordeste? Ela falou assim, tenho. Quando ela comprou a ideia, eu falei assim... Mas ela comprou de bate-pronto assim? De bate-pronto. Ela Cara, falou assim... sensacional. Muita confiança em você, viu? Estou com você e vamos que vai dar certo. Então, pode preparar que nós vamos. Liguei para Vinícius, falei assim, cara, lembra daquela brincadeira que você comentou comigo? Vamos montar um negócio em Natal? Eu vou pegar um voo e vou até aí. Cara, nem voo você pode pegar. Eu falei assim, aí deixa comigo. Eu arrumei um jeito de viajar, enfaixei as pernas, com as botas que usava antigamente, ainda até hoje, usa aqui tudo, muleta, assim, pronto, embarquei e vim. Cheguei aqui, lá em Recife, conversei com ele, afinamos o projeto, falei assim, cara, eu vou dar uma melhoradinha e volto. Em maio de 2011, eu já estava morando em Natal. Em junho, eu trouxe toda a minha família. Cara, sensacional. Meu filho tinha 2 meses de idade, o meu mais novo tinha 2 meses de idade e o meu mais velho tinha 4 anos de idade. Eu não conhecia nada na cidade, nada, literalmente. O primeiro lugar que eu morei foi em Ponta Negra, num flat. Depois eu aluguei um apartamento no Tirol, imobiliei esse apartamento para receber a estrutura da minha família como um todo. Do Tirol até a empresa onde nós montamos a empresa, a Scan, eu me perdia. Tinha dia que eu me perdia. Quando eu voltava, tinha dia que eu parava no Alecrim. Falei, onde que eu estou, cara? Sabia o endereço e ia perguntando para me chegar até o local onde eu morava. Foi assim que eu comecei a empreender novamente no Rio Grande do Norte. Caramba, sem conhecer nada da cidade. E isso deixando 2 empresas funcionando. Durante de 2011, né, ali, já aqui, até 2012 foi quando eu tomei a decisão de vendê-las e fui para Minas e fiz a venda das 2 empresas, definitivamente encerrei as minhas empresas, vendendo elas para os meus, um para o meu irmão, outro para um amigo meu, né, a Dinobreak, para um outro amigo meu que trabalhava na área, eu vendi todo o know-how para ele e dediquei 100% Legal. aqui ao projeto. Legal. Em Natal. Natal realmente, Eduardo, é uma cidade muito apaixonante e faz... Eu entendo você, porque eu tinha um sócio na época, quando ele viajava para São Paulo, aí ele viajava de férias, eu ficava aqui trabalhando. Só que quando chegava no sábado ou no domingo, eu mandava foto nas lagoas. Eu digo, ei, tu tá de férias e eu que estou trabalhando. Aí, e lá em São Paulo, eu ficava brincando que lá em São Paulo, andando de metrô e respirando fumaça, né? Verdade. Só que Natal tem uma fama muito de bairrista, né? Como foi sua adaptação a Natal? Então, são várias histórias, né? Assim, mas Deus sempre estava à frente e me ajudava, porque quando eu cheguei em Mas Natal... tu tem um jeito, primeiro que você é um cara já muito aberto. E já o mineiro já tem essa fama, né? De saber chegar, de saber conquistar, o jeitinho mineiro, né? Já tem essa fama. E isso, você acredita que isso te ajudou? Bastante. Eu sempre fui comunicativo. Então, isso ajudou bastante quando eu cheguei na cidade. E eu fui morar num apartamento, né, lá no prédio, onde que tinha um belo dia. Vou te contar essa história, que essa história faz sentido. Eu estava com meus filhos, meu menino queria jogar bola, eu desci para jogar bola, e eu comecei a brincar ali. Tinha um pai de uma criança lá também, que hoje é meu grande amigo, o Igor. Ele, conversando, a gente começou a fazer amizade, perguntando o que eu trabalhava, eu respondindo ele, dentista, aquele negócio todo. E esse cara, a gente foi afinando ali a amizade ali no condomínio. Foi quando ele começou a me inserir em algumas pessoas aqui dentro da cidade. O meu sócio também, então, como ele já também operava em Recife desde 2003, ele conhecia também pessoas em Natal e ele foi me inserindo. E ali, eu pelo menos tive um norte em procurar alguma coisa quando eu precisasse. Isso me ajudou. E depois foi com
com a minha dedicação de abrir o mercado como um todo e conhecer as pessoas e também levar minha confiança, porque você colocou bem, o mercado ele era bairrista. E quando eu vejo que o mercado, quando a pessoa te perguntava de onde você é, automaticamente já havia um sotaque. E qual é o sobrenome? Pô, Viegas Araújo. Pô, não tem essa família, não tem isso aqui. E o cara está montando um negócio. Sabe que esse cara realmente é isso que ele está falando? Essa história dele faz sentido? Porque as pessoas hoje em dia procuram saber o seu histórico, né? E eu fui montando a minha história e contando a minha realidade, que eu sempre fui bem transparente. E aí eu fui ganhando amizades, fazendo amizades, meu ciclo de amizade, na igreja, aquele contexto como um todo. Cara, sensacional. As portas foram se abrindo. Qual o nome da sua primeira empresa? Lá em... Essa primeira aqui em Natal. No Rio Grande do Norte. Chama Scan. Scan Locação. Hoje E de lá para cá, hoje são quantas empresas? Hoje eu tenho algumas empresas. Nós temos a Scan Locação, então essa empresa ela está no Nordeste desde 2003. Eu tenho um sócio nela que é o Vinícius, no qual eu vim para tocar a sociedade com ele aqui em Natal e depois nós ganhamos aí o Nordeste. Em 2019 nós criamos uma rede de franquias que é a Lock Express. Cara, sensacional. Hoje sensacional. Nós temos aí hoje mais de 55 unidades, já 20 estados. Do Rio Grande do Norte para o Brasil, viu? É isso aí. O homem é forte. E aí criamos essa rede de franquias aqui em Natal, com o nosso know-how, eu e Vinícius. E em 2020, nós criamos o Grupo Even, que é uma nossa holding que administra todas as nossas empresas que trabalham, vamos falar assim, que é uma empresa prestadora de serviço. E em 2021, nós criamos a Rota Forte, que é a empresa dos caminhões e guindastes. Então, hoje nós temos o Grupo Even, que é o nosso guarda-chuva, né? Vamos falar assim, a nossa holding, e debaixo dela, Lock Express, Scan e a Rota Forte. E agora, recentemente, eu estou trazendo mais uma empresa do Rio Grande do Norte, que é a EMIV, que é também franquia, né? Eu sou um franqueado da EMIV em Natal, trazendo segurança eletrônica para dentro do Rio Grande do Norte, que hoje é uma das maiores da América Latina nesse segmento também. Sensacional. E você também é especialista, o camarada também é especialista em soluções para obras. Fala um pouquinho a respeito disso. Legal. Como eu sempre gostei, assim, né, eu contei a minha história de observar, e eu sempre fui muito objetivo nas coisas do que eu estou fazendo. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu tinha um grande desafio. Primeiro, ser reconhecido, e eu queria ser o número 1 na cidade, concorrendo com várias outras empresas. Então, eu tive que estudar o mercado. E era um mercado onde que existia muitas consultoras que tinham seus equipamentos. Então, a locação não era tão fácil. E quem locava com as empresas locais. Eu bolei uma estratégia e eu falei assim, cara, eu tenho certeza que tem muita coisa que esse segmento aqui eles deixam a desejar. Você tem que fazer toda uma educação do mercado, na verdade. Foi, total. Mostrando o construtor que ele não tinha necessidade de ter os equipamentos, que o foco dele teria que ser a construção e a locação era uma empresa à parte. Ou ele tinha essa empresa à parte e administrava ela como uma empresa, ou ele perdia um pouco do foco, porque ele investia muito no ativo e em compra de equipamentos e ele não tinha ali o know-how, vamos falar assim, de controlar aqueles equipamentos, dar manutenção e tal. E isso foi o primeiro, um dos desafios. E o segundo que você falou sobre as soluções, é que eu falei, cara, eu tenho que levar algo diferente para o meu cliente, que é o construtor. Então, eu ouvi a dificuldade deles em obra, que eu visitava ratinho de obra. Eu visitei todas as obras de Natal na época. Eu pegava o carro e andava igualzinho um doido na cidade, por horária. Eu montava uma estratégia, cara, eu vou tacar a Zona Norte. Eu ficava uma semana na Zona Norte até conhecer ela toda. Saía Zona Sul e assim eu fui conhecendo a cidade, conhecendo consultores, conhecendo obra. Foi quando eu comecei a ouvir as dores de alguns construtores, que o arquiteto vinha e fazia um desenho. E o consultor, vamos construir. Chegava em um determinado ponto, cara, tem que fazer isso. Vamos mudar o projeto. Eu falei, não, por que mudar o projeto? Não, porque a gente, cara, eu vou levar uma solução para você. Deixa que eu vou pensar aqui. Aí já tinha uma estrutura na empresa na época, lá em Recife, e eu ligava para a engenharia, conhecia alguns amigos engenheiros lá,
cara, como é que eu monto um projeto desse? Como é que eu faço esse tipo de equipamento? Cara, se fizer isso dá certo, vamos. Será que isso aqui está dentro da norma? Eu consigo pôr um ART sobre isso? Consegue. Vamos pegar um engenheiro mecânico e ele vai assinar esse projeto. Assina o projeto. Está dentro da NR18, tá. 12, tá. 30, tá dentro, tá. Vamos apresentar. Montar. Consigo montar? Vamos arrumar um serralheiro. Dá para fazer isso? Dá. Montava o projeto, chegava para o cara, assim, eu tenho a sua solução. E aí eu ganhava o cara. Porque eu não ficava na mesmice. Eu sempre levava para o cara alguma evolução. Quando eu entrava na obra, eu já mostrava o meu trabalho, mostrava o meu serviço e mostrava por que eu estava ali. E aí, durante um bom período, eu conseguia realmente evoluir essa parte aí para alguns locadores. Isso era fato. E eu associava muito o que eles queriam às indústrias, cara. Porque eu imagino, após essas soluções, o nível de relacionamento e conexão que você ficava com o camarada, né? Era aquele detalhe. Por isso que hoje o homem está um natalense inato, conhece mais gente em Natal que eu. Quando o construtor pensava em locar um equipamento, ou ele estava com alguma dificuldade, ligue lá para o Eduardo lá da Scan, vamos ver se ele sabe. Aí os caras me ligavam. E às vezes eu não tinha o equipamento que for, por exemplo, às vezes o cara, vou dar um exemplo, chegava uma consultora aqui e o rapaz queria um determinado equipamento e eu não tinha na locação, mas um equipamento que era de uma linha de um segmento que eu não trabalhava, por exemplo. PTA, por exemplo. Cara, mas vamos ligar para a Scan. Eduardo, assim, cara, eu não tenho, mas a sua solução é essa, é uma PTA de tantos metros e total, não vai dar para você montar no andaime só vai chegar até tantos metros. Eu falei, cara, coloca uma PTA. Eu não trabalho, mas vou te indicar tal fulano que o cara que tem. Liga para fulano, concorrente meu, pode ligar lá e tal, pode falar que fui eu que indiquei. E aí eu fui ganhando respeito também dos meus concorrentes, cara. Porque perfeito. Eu não tinha, e por que eu vou fazer? Não sei. Não, eu dava para o meu cliente o caminho das pedras. E isso gerava um respeito e um reconhecimento, que aí é fundamental no relacionamento, cara. Aí sensacional. Não tem o que falar. Eduardo, realmente você é um grande empreendedor, mas eu queria falar agora sobre a Alok Express. Agora você está virando um franqueador. Fala um pouquinho a respeito dessa empresa. Legal, cara. Eu e meu sócio, posterior a uma crise da construção, né, que foi de 2015, pós-Copa do Mundo, até 2018, 2019 ali, foi uma crise assim, realmente sem precedentes para esse segmento aí de locação e construção. E aí, um belo dia, nós estávamos num estádio, lá em Recife, vendo um jogo, se eu não me engano, era Náutico e Botafogo. A gente viu uma propaganda de uma empresa, Casa do Consultor, que hoje é o nosso concorrente, já estava nesse segmento de franchise. E a gente estudou, olhou ali, cara, dentro do estádio, cara, Casa do Consultor, o que é isso? Né? Um mercado que a gente nunca ouviu falar e tal, assim, cara, quem que é essa empresa? Quando a gente olhou, Casa do Consultor. Franquias, cara, com 100 e poucas unidades. Falei, cara, franquias, a gente tem um know-how aqui, um negócio sacada legal. A gente, falei, cara, e era um negócio que eu e meu sócio, nós tivemos, nós gostaríamos de crescer e levar a Scan a nível Brasil. Só que a gente não conseguia fazer isso com escala. Foi aí que a gente falou assim, cara, achamos a nossa solução, cara. Nós vamos levar o nosso know-how de uma forma e a gente vai escalar isso. E é franquia. Começamos a estudar. 2019, cara. Começou ali a ideia, criamos a marca e tal, e começamos, realmente mergulhamos dentro do mundo do franchise. Criamos a marca, criamos a logo, criamos tudo da Alok Express. E aí, em 2020, nós tivemos a nossa primeira unidade franqueada, junto com um amigo meu também que era mineiro, e era a nossa unidade do Ceará. Fizemos o projeto ali, o projeto não foi assertivo, e aí começamos o projeto era muito grande, e cara, isso aqui desse jeito eu não vou conseguir franquear, que franquia eu preciso de processo, eu preciso de uma coisa muito mais organizada, isso aqui não vai pegar a nível Brasil, não vai fazer a gente escalar da forma que a gente gostaria. Tinha gente que olhava pra gente, o meu gerente hoje, ele tem 12 anos que está comigo, cara fenomenal, ele quando ouviu eu e meu sócio falar que nós iríamos empreender em franchise, ele falou assim, vocês dois são loucos, não vai dar certo, vocês não vão conseguir colocar isso
de uma forma. Eu falei, cara, você está enganado, nós vamos conseguir sim. Já passei por isso. E hoje ele fala, cara, eu vejo que vocês realmente Tem visão, é diferente. E aí a gente começou. O projeto não deu certo, montamos a unidade aqui em Natal, segunda unidade. Trouxe o projeto para cá, falei, cara, vou montar esse projeto aqui. Montei o projeto ficou redondo, falei assim, pronto, fui assertivo. E aí eu falei, cara, mas é muito bonito, porque eu nesse segunda unidade, eu tenho um gerente de loja que já conhece o segmento, eu tenho uma vendedora que conhece o segmento e eu tenho um técnico que conhece o segmento. Precisa de uma validação melhor do que essa. É lindo. Eu vou pegar uma validação melhor do que isso. Vou montar uma terceira unidade com o mesmo formato que eu entendi que faz sentido em Recife. Agora eu não quero ninguém da área. Contratei o gerente de loja sem saber nada, a vendedora sem saber nada e um técnico que o cara não sabia nem que era uma ferramenta. Eu falei assim, pronto, agora eu quero saber se eu sou bom em know-how. Porque know-how eu vou passar a transferir o meu conhecimento para esse cara. Agora eu quero ver se eu sou bom nessa unidade. Perfeito. E aí fizemos isso. Colocamos a unidade, pá. Quando eu acertei que começou a dar resultado, chamei o financeiro e falei assim, vamos pegar agora, desenhar a DRE, colocar aqui projeto em cima, vamos ver rentabilidade, vamos ver número, vamos ver sociedade, vamos fazer a parte estratégia da empresa. Montamos, em cima daqui, nós vamos levar esse projeto para o Brasil. É aqui, em cima dessa unidade. E assim, cara, mais uma vez começou a nossa história da Loca Express. E hoje vocês estão em quantos estados? 20 estados, estamos entrando agora Caramba, no 21º estado agora. Já estão pelo norte ali? Cara, eu já estou em Belém, Roraima, estamos entrando no Acre. Sensacional. Desafios aí, Boa Vista, o Nordeste todo, Bahia, já nos interiores, Minas, Rio, São Paulo. Que conselho você daria hoje para o camarada com 18 anos que está ali, 18, 20, 22 anos, que ele não está achando caminho, achando brecha, achando um lugar assim para percorrer? Que conselho você daria para esse camarada? Ô Emerson, primeiramente, nunca desistir do sonho. Pronto. Porque quando eu conto a minha história... Eu vou um pouquinho mais além, para você entender, porque você fala nunca desistir do sonho, mas você sabia que tem camaradas que com 20, 22 anos, que eles não estão nem sequer sonhando? Então, que conselho você daria para o camarada que não está nem sequer sonhando, que ele não vê possibilidade nem perspectiva no futuro dele? Cara, em cima... É profundo, hein? É profundo, mas é legal a sua pergunta. Nós estamos passando por uma mudança grande dessa geração que está chegando. Todo mundo chama de geração Z. E é engraçado até de pensarmos que na nossa época, tirar a carteira era um sonho de um adolescente de 18 anos. Não era verdade? Eu, com 18 anos, Perfeito. eu contei a história, eu era doido para ter minha carteira e consegui ter meu primeiro carro, porque quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu comecei a juntar um dinheiro e comprei o meu primeiro veículo dentro do leilão. Era a condição que eu tinha. Cara, sim, beleza. Então, eu tinha um sonho. E hoje, quando você fala isso, mas tem hoje pessoas de 18, 19, 20 anos que não têm um sonho. Porque essa geração que está chegando, ela realmente... ela não tem nem essa vontade mais de querer tirar uma carteira. Os caras preferem, quero andar de Uber, mas não precisa de carteira, não. Diferente da nossa geração. Mas mesmo para essa pessoa que não tem esse sonho, o que eu levaria para ele? Cara, essa inércia também não vai te levar a nada. Porque o mundo hoje, ele não aceita os fracos. Porque o mundo hoje, a globalização da forma que está, as informações da forma... Isso é minha forma de pensar. Perfeito. E você tem autoridade, tá? As pessoas, as informações estão para todas. Antigamente, a informação para chegar na nossa época era muito difícil. Para você fazer uma ligação, quando você fazer uma viagem, para você fazer uma ligação para os seus pais, sua esposa, seu namorado, o que for, cara, era a dificuldade que era. Essa geração não sabe nem o que é enfrentar uma fila para você fazer uma ligação, uma cabine. E aí, por que eu quero falar isso? Porque se a pessoa ficar acomodada, ela vai estar fora do mercado.
Porque a IA está chegando e tomando trabalho de outras pessoas. E quanto mais essa pessoa ficar parada, sem sonhos, sem desafios, sem colocar em prática alguma coisa, ela vai ficando fora do mercado. Porque o mercado hoje ele é muito mais competitivo do que era antigamente. Por onde essa pessoa poderia começar? Cara, tem muita gente que critica a questão de livros motivacionais, coaches. Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente que leva o seu conhecimento de uma forma simples e rápida do cara ouvir e colocar em prática em alguma área da vida dele. E isso é uma forma da pessoa começar. Porque às vezes eu falo assim, mas é simples, pô, olhar a minha história, Eduardo, ele tem essa garra, eu não tenho isso. Cara, mas vai ler um livro, um bom livro, vai assistir uma boa palestra. Hoje nós temos palestras hoje grátis. Você entra vai melhorar o conteúdo que você tem acesso. Total. E aí você vai conseguir hoje, às vezes, dependendo do bate-papo, de um livro que você está lendo, de uma palestra. Eu acho que a turma peca muito, Eduardo, que eu pecava, e esse programa é muito em torno disso. Você diz, cara, não tem possibilidade, beleza. Mas você está ouvindo quem? Aí, muitas vezes você está ouvindo ali seu vizinho, que não tem resultado nenhum, né? O seu tio, que não tem resultado nenhum. Vai ouvir um pouco de um cara como esse aqui, que tem resultado. Vou fazer mais uma pergunta. Cara, eu preciso deixar aqui, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso cabe no mundo de hoje, cara. Perfeito. Você tocou no assunto. Tem pessoas que estão ouvindo pessoas que não fazem sentido. Você precisa estar do lado de pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas que querem o bem de outras pessoas, porque nem tudo... Quando eu passei a ouvir as pessoas que têm resultado, a minha vida mudou radicalmente. Radicalmente. E vou fazer mais uma pergunta. Você que está nessa área de franquias, principalmente agora, onde a marca é muito, muito importante. Como construir uma grande marca? Honestidade, trabalho e dedicação, cara. Não tem nada diferente disso. O que eu falar aqui em relação a isso, porque hoje, quando eu falo honestidade, mas isso aí é o óbvio. Cara, não é o óbvio. Quando a gente ouve, que onde você vê hoje, tem pessoas que não são honestas e crescem mais. E o cara, então não é o básico. E a dedicação e o esforço, tem gente que quer almejar, ter lucros, lucratividade, status, mas não quer trabalho. E aí peca num detalhezinho de palavra. A palavra. Pronto. Às vezes o cara peca. Inclusive, vou mandar um abraço o meu amigo Lindomar Lindenberg, da LL Imóveis. Cara, esses caras me deram uma canseira para fechar negócio. E, cara, eu digo, meu amigo, eu tava quase para desistir. Enfim, fechamos. Por que eu me lembrei deles agora? A gente fechou alguns acordos, fizemos o contrato e falamos algumas coisas ali de boca. Cara, esses caras cumpriram rigorosamente o que foi falado. E eu disse, a partir daquele momento, eu disse, rapaz, você ganhou um fã, porque realmente não é um negócio simples de ver, sabe? É muito fácil o cara se quebrar e às vezes não sabe que o simples honrar uma palavra, quanto que lá na frente... Abre portas. Abre portas. Muitas. Hoje em dia, sabe? Cara... E aí eu vi algumas outras coisas no mercado, eu citei o exemplo positivo, né? O negativo eu não vou usar, não vou citar, porque não vale a pena. E também não me atrapalhou muito, porque assim, quando nos impõe qualquer situação, a gente acaba aprendendo mais, mas eu não podia deixar de citar esses dois camaradas que eu virei muito fã mesmo deles, e desse princípio aí, justamente dos caras, que honestidade é isso. É você honrar, dar sua palavra e cumprir sua palavra. E eu falo isso muito com a nossa equipe. A gente não pode falhar com isso. E marca tem muito a ver com previsibilidade. Verdade. É você saber o que esperar daquela marca, daquela pessoa. Afinal de contas, somos também uma marca. Não é verdade? Verdade. Cara, sensacional. O papo de hoje foi incrível. Eduardo Viegas, muito obrigado pela participação no nosso programa. Encerramos por aqui.
tem alguma palavrinha final para dar para quem está em casa? Eu quero primeiramente aqui agradecer aí você também por esse convite, um programa bem bacana, tem crescido bastante aqui e levado esse momento gostoso, esse bate-papo aqui, junto com as pessoas que estão nos assistindo, né? E quem sabe que a gente pudesse, um pouquinho de cada momento aqui do seu programa, eu tenho certeza que motive outras pessoas que estão do outro lado. Eu acho que o mundo perfeito seria isso, né? Todo mundo trabalhando em prol de um ecossistema legal e que todo mundo pudesse se dar bem. Isso seria o ideal. E uma palavra é gratidão por tudo que Deus me deu aí, que todo mundo possa realmente ter essa força, essa vontade e lembrar que todo mundo é capaz de tudo, basta querer. Meu sócio, ele sempre fala isso. Me disseram que era impossível, eu fui lá e fiz. Isso é uma frase bem legal e faz todo sentido hoje. Então, se fosse para deixar uma palavra, eu usaria essa frase. Disseram que era impossível, eu fui lá e fiz. Sensacional. Gente, o programa de hoje foi incrível. Muito aprendizado no dia de hoje. A gente fica por aqui, mas até o próximo Conexão em Base com mais uma grande história de sucesso e mais aprendizado.